Olá, que a graça de Cristo seja sobre a sua vida. Hoje e sempre já estamos online, começando mais uma transmissão. Hoje nós vamos conversar sobre a fé e o academicismo e a escola em si, seja o academicismo do ensino superior ou no ensino padrão mesmo. Mas eu quero desejar que a graciosidade de Cristo seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Timóteo Borba, ministro aqui na Quarta Batista em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E estamos começando mais um momento de reflexão. Hoje, com o meu querido amigo Vinícius, eu vou só esperar ele entrar, né? E nós vamos refletir um pouco sobre entre a escola e a fé, as suas nuances, os seus anseios, a vivência do ser humano dentro de uma realidade da escola, em uma realidade de fé, e ao contrário, dentro da realidade de fé, vivendo uma realidade escolar também. Então eu já quero desejar a boa noite para todos vocês. Se você puder já ir entrando e deixando aí o seu oi, né, para que nós saibamos quem está conosco. Hoje, se você quiser soltar um monte de pergunta, pode soltar, ficar à vontade. Tá? É um momento, creio eu, que muito especial. Fazia tempo já que eu estava planejando essa conversa, esse bate-papo com o meu querido amigo Vinícius. Vou só esperar ele entrar, ele ainda não entrou, né? Vamos lá, vamos esperar ele ficar online. E assim que ele aparecer online para nós, nós já convidamos ele. Vamos ver. Se você for entrando, já vai deixando sua boa noite, vai deixando seu oi para que nós saibamos quem está online, ok? Estamos só esperando o Vinícius entrar para que possamos começar um bate-papo sobre a realidade da escola e da fé e a sua relação e correlação. Sejam todos muito bem-vindos. Valfredo entrou, Deus te abençoe, Valfredo, em nome de Jesus. Assim que você entrar, Vinícius, por favor, abre o vídeo inteiro para que apareça a possibilidade de fazer o convite para ti, tá? Nós vamos esperar o Vinícius entrar. Cleusa, eu creio que a Cleusa entrou, seja muito bem-vinda. Vinícius já entrou, eu já vou convidar. Aí, pode deixar para que nós saibamos quem é que está aí nos ouvindo e nos assistindo. Boa noite, Vinícius. Tudo bom? Tudo bom. Aí já é começo de fim de noite, né? Aqui é começo de noite pra gente. Aqui já são 20 para as 9, né? Então, cara, que maravilha. Para quem não conhece, gente, esse meu querido amigo Vinícius, né, eu tive o privilégio de fazer mestrado junto com ele lá em Vitória, né, Vinícius? Faculdade Foi um Unida. momento muito especial lá na Faculdade Momento Unida muito de especial. Vitória. E hoje ele está fazendo... Você pode se apresentar, eu não vou te apresentar não, Vinícius. A palavra está contigo, depois eu retomo a palavra. Eu sou graduado em História, né? Eu moro em Itaperuna, no noroeste do estado do Rio de Janeiro. Eu sou graduado em História, fiz mestrado com o Timóteo, pastor Timóteo, e agora, no início de 2018, eu comecei no doutorado com a PUC Minas, da PUC Minas, de Belo Horizonte. E em Cotutela, aí, com a Universidade Laval, de Quebec, que eu estou esperando aí abrir o consulado aí para eu e a minha noiva, minha esposa, se Deus quiser, né? Hoje minha noiva, no futuro minha esposa, a partir de 8 de agosto. E aí é para a gente passar um tempo lá no Canadá, né? Estamos entregues às mãos de Deus, porque estou com Vai tudo dar certo, pronto, você vai ver. Deus quiser. Então, Vai lá fazer os seus estudos no Canadá. Lá em Quebec é mais francês, né? lá é colonização francesa. Eu tive lá no passado, participando de um evento lá na Universidade Laval, e aí eu ficava perguntando, falei, gente, o que esses franceses vieram fazer aqui? Porque quando eles chegaram lá tinha neve, urso e índio, né? Tem Assim, nada a ver com porque França. pois é, assim, já que você sai da Europa, atravessa o Atlântico, né, que você vai para uma região próspera, assim, de natureza próspera, enfim. Mas eles foram para lá
habitar lá, mas lá é muito frio, assim, chega a menos 30 graus no inverno, assim. Quando tá fazendo 5, 6 graus, assim, eles falam, nossa, tá um clima tão agradável, tá ameno, Meu assim, eles Deus. falam que tá fresco, né? E lá tem um professor que se Vinícius, interessou. isso não é pra mim, cara. Aqui em Três Lagoas faz 38 tranquilo. Então, eu não sei em Itaperuna. Itaperuna também. Itaperuna é campeã de calor, porque o clima também aqui Misericórdia. é muito, muito quente, assim. Tanto é que Itaperuna, as pessoas da região, enfim, falam, aqui no... Tem o Hospital São José da Bahia aqui, que é um hospital muito bom, referência em cardiologia, mas Itaperuna já chegou, assim, a está entre as 10 cidades mais quentes no verão, assim, do Brasil. Nossa. Não, Itaperuna não é brinquedo, não. Itaperuna é bem quente, assim, sai de Itaperuna, né? Para parar lá em Quebec, assim, tem uma variação de 70 graus, assim. Aqui faz 40 Meu graus, 38 Deus graus do céu. no inverno, no verão, né? Eu E acho que eu vou agora tá fazer meu frio aqui, tá doutorado aqui no frio. Brasil mesmo, viu, Vinícius? Para mim não, Ah, não, para mim não vir. é. Bom, vamos lá. Os europeus têm medo do frio de lá. É, Os você tem uma europeus têm medo do ideia frio do do Quebec. nível. Bom, vamos lá. Vinícius, ele também é professor da rede estadual. Você está dando aula na rede estadual também, Eu, Vinícius? não, pois é, eu sou professor da rede estadual do Rio de Janeiro e sou professor da Uniredentor também. Dou aula no curso de Direito, Psicologia, Administração, Serviço Social, Teologia também, com filosofia e filosofia da religião. Enfim, engano bem a galera aqui. Estou enganando bem o Que povo aqui. maravilha. Bom, hoje o nosso diálogo é uma relação entre a fé e a escola, no sentido abrangente, né? No sentido, se nós podemos dizer, vamos puxar lá do ensino médio, onde as pessoas começam a querer questionar algumas realidades, querer tatear, né? Começar a andar em alguns momentos com as próprias pernas, se assim nós podemos dizer, né? O pré-adolescente chegando no meio da adolescência lá e já começando a entrar perto da maioridade, aí entra na universidade e enfrenta. Eu não sei qual é a diferença para você como professor, você pode explicar melhor. Se existe uma grande diferença de realidade entre a escola, vamos começar com essa pergunta e esse bate-papo, né? Entre a escola padrão, se a gente pode dizer, o ensino curricular básico e o ensino universitário básico na questão da graduação. Existe essa grande diferença? A diferença em que você está falando assim, com relação à fé? De realidade mesmo, vivencial, de realidade de ambientes. Sim, sim. A universidade, né? Eu falo que com os alunos assim que a universidade ela é igual o velório, assim. Né? O velório você vai, né? Para você, em tese, o defunto tá ali, né? Aí você reencontra um amigo, você coloca o papo em dia, você conhece um parente, você revê o parente, você conta história, você toma um café bom e também serve para velar o defunto. O velório é isso, né? A universidade é a mesma coisa, assim, eu brinco com eles assim. Por quê? O pessoal vai para a faculdade, né? O pessoal entra na faculdade, enfim. E ali, assim, eles já não usam mais uniforme, né? Eles têm diversos professores, eles normalmente estudam à noite, enfim. E ali, assim, eles estão convivendo com professores, normalmente mestres, doutores, e tem muita festa, assim, tem muita gente que entra para a faculdade e se perde, né? Assim, a faculdade ela é maravilhosa, mas ela é muito sedutora, assim, também tem muitos perigos, assim, eu brinco assim, faculdade serve para você fazer amigos, para você ir para chopada, para você brincar, se divertir, para aqueles que querem estudar também, né? Para quem está afim de estudar também. E muita gente muda significativamente o seu padrão, né? Assim, normalmente coloca uma roupa bonita, ou então algumas pessoas uma roupa mais sensual, ou então os caras vão se investem muito na academia, né?
enfim, querem viver esse período das festas, da azaração, né? É um novo momento, assim, inaugura-se um novo momento quando a pessoa ela sai do ensino superior e entra na graduação. É lógico que a gente não pode generalizar, né, em hipótese alguma. Eu, quando eu entrei na universidade, né, de família pobre, assim, eu pensava assim, caraca, eu no primeiro dia já estava pensando no diploma, assim, pô, quando eu pegar meu diploma, vou trabalhar, e etc. Mas assim, porque eu tinha uma situação financeira bem apertada, né? Mas assim, isso daí não sei se é a maioria não, assim, lógico que nós temos alunos maravilhosos, brilhantes, assim, mas ela tem muitos encantos, né, a faculdade, assim, ela muda E a significativamente. Mas e a relação do professor com o aluno muda muito? Você que dá aula no Não é ensino padrão e distante, no ensino ela tem que superior? ser distante, é o famoso se vira, assim, a gente no ensino médio, eu já trabalhei no ensino médio, no fundamental, trabalho no ensino médio, a gente é mais próximo. Na faculdade, o aluno ele tende a ser mais independente, né? Na faculdade, por exemplo, no ensino médio a pessoa está faltando, a coordenadora, diretora, enfim, alguém da escola, né? Coordenadora pedagógica, a gente tem esse controle de presença, de falta, estou falando, né? Quando está tudo normal, né? E a gente liga, a escola liga, né? Às vezes o menino mata a aula, a coordenadora liga para o pai. Na faculdade, beleza, o cara chegou na porta da faculdade, foi pro barzinho, foi pra chopada, foi pra festa em república, o problema é dele, assim, o problema é dele, né? E eu já conheci aluno no dia de prova, assim, muito pra, o cara fala, professor, eu sou o professor Vinícius, falei, muito prazer, eu sou o professor Vinícius, assim, no dia de Sério, prova. cara? E lógico que, né? Então, assim, requer uma, a faculdade ela requer uma independência do indivíduo, né? Que no ensino médio e fundamental mais ainda, né? O indivíduo não tem. Então, assim, tem que ter muito juízo, assim, o cara tem que estar muito afim mesmo. É lógico que você não, o fato de você ter começado um curso não quer dizer que você tem que terminar. Às vezes eu percebo Sim. determinadas escolas assim, querendo aluno para pré-vestibular, né? Bota aquela pressão, menino, quando sai do segundo ano, no terceiro ano, já tem que chegar sabendo, com 17 anos, sabendo o que vai fazer da vida, eu vou fazer medicina, vou fazer direito, vou me especializar nessa área. Não é assim. Muita gente também entra na faculdade e percebe, assim, normalmente o primeiro e o segundo período são muito mais cheios que os outros, porque eles servem de Sim. experiência para você conhecer também, para você se adaptar. Então, E, é uma aí, e realidade. daí nascem os diplomas de gancho, será? Aqueles diplomas assim, ó, eu não dei conta de terminar esse curso, então eu vou fazer aquele outro e depois talvez eu termino aquele. Existe muito isso também, né? Existe na E medicina, nisso assim, isso entra muita acontece. crise nas pessoas também. Aí eu vou dar um gancho já para esse sentido de trazer a realidade, talvez uma crise existencial e até de fé. Né? Mas existe muita realidade desse sistema de diploma de gancho. Eu não terminei isso, mas vou transferir um curso para terminar rapidinho, depois tentar voltar. Explica um pouco dessa realidade, como ela se relaciona dentro do mundo universitário. Assim, por exemplo, isso acontece muito em medicina, assim, muita gente tem um sonho dourado de fazer medicina. Aí o cara, eu vou fazer odonto, vou fazer enfermagem, aí depois eu vou fazer medicina, né? Uhum. Hoje em dia existem diversos programas, né, assim, de financiamento estudantil, isso daí é uma coisa que ajuda muito, né? Mas assim, tinha gente que queria fazer um curso de direito, aí não podia, aí fazia letras, assim, é muito comum você ter pessoas que estão na segunda graduação, assim, é, é, né, arquitetura, né, mas não pôde, aí fez um outro curso, né, um curso técnico, para depois entrar na graduação. Medicina normalmente é o campeão, assim. E Sim, também tem uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte, a universidade ela não é somente para pessoas que têm 17 anos. A pessoa com 30, 35, 40 anos, ela pode perfeitamente reinventar a sua vida. Eu tenho alunos adultos que são muito bons, assim, porque eles estão lá com maturidade, eles sabem, assim, são eles que pagam, enfim, eles sabem a importância do estudo, eles estão menos seduzidos pelos perigos da faculdade, da universidade, eles levam mais a sério.
Tem pessoas que querem mudar, por exemplo, conheço muitos professores que fizeram direito para concurso, assim, eu fazer uma faculdade de direito, e se dão muito bem também, né? Quem está nos vendo aí, eu fiz letras, você não está engessado para o resto da vida na faculdade de letras. Eu fiz serviço social, você não tem que ser assistente social para o resto da sua vida. Você pode fazer um outro curso, você pode fazer uma outra área, né? Eu, por exemplo, concluí assim, para ser professor, ou eu voltava do zero, assim, ia fazer uma outra faculdade, ou então eu me enveredava, assim, para fazer um mestrado, doutorado, né, para ter melhor reconhecimento. A gente pode sempre se reinventar, a gente tem importante ter essa concepção que a gente não está engessado. Então, a universidade era para todas as idades. E eu percebo que as pessoas que fazem faculdade na fase mais adulta, mais maduros, se dão muito bem, assim. Pode ser tempo de Se dão recomeçar. melhor do que os adolescentes saídos do ensino médio, muitas vezes? Sem dúvidas. Aproveitam Porque muito eu mais. tive essa experiência no mestrado, né? Eu entrei novinho no mestrado. Já vai fazer o quê? 4 anos que nós terminamos o mestrado, né? Terminamos 2016. Dia 24 de junho fez 4 2016. anos que eu peguei o canudo e você também. Isso. É. Nós terminamos 2016 o mestrado. E eu percebi que, um exemplo, você é mais velho do que eu, outra pessoa que estava muito próxima da gente era o Flávio, o Davi, pessoas mais experientes, né? E o que eu percebi? Eu percebi que eu era mais cobrado com questão de disciplina, horário, eu era cobrado por vocês nesse aspecto. Talvez porque às vezes eu, não por imaturidade, essas coisas, mas por vivenciar essa realidade de menos experiência com sala de aula, menos experiência com vivência. Isso, a pessoa mais experiente em um ensino superior ajuda mais, tem um melhor aproveitamento, vamos dizer assim. Que Sim, você como sim. professor, como que você Não, eu avalia essa vejo isso. situação? Assim. Eu vejo isso porque a pessoa já está formada, né? A pessoa mais velha, assim, ela já está formada, assim. Ela não tem tantas. É lógico que ela tem mais responsabilidades, assim, né? Ela tem filho, tem casamento, tem marido, etc. Né? A pessoa mais jovem, ela está mais livre, mas ela, por sua vez, também ela tem mais questões. Será que é isso mesmo? Tem, né, assim, e aí a maturidade ela ajuda muito a gente, né? Por exemplo, tem muita coisa que eu aprendi na graduação, tem muita coisa que eu aprendi na graduação que anos depois eu fui entender. No mestrado, no doutorado, ou então, anos depois, eu falei, gente, era isso que o professor estava falando. Porque a inteligência, o conhecimento, ele passa também pelo crivo da maturidade também. Entende? Assim, ele passa por esse crivo, né? Então, assim, tudo tem os dois lados, né? Assim, ônus e bônus. A maturidade, ela dá mais caminho reto, Estabilidade, sim. determinação, né? E a juventude tem mais liberdade, assim, mas também a pessoa tem crises que são próprias, né, de uma determinada idade, de uma dada idade. Mas eu percebo que a galera mais velha, tem muita gente que fala assim, eu tô velho, não devo estudar mais não, e isso não é verdade, assim, a minha experiência mostra que algumas pessoas mais velhas têm dificuldade, ficou muitos anos longe da escola, enfim, mas tem gente que já está numa segunda graduação que vai muito bem, assim, vai muito bem. Então, tudo tem vantagens e desvantagens, né? Ok. E agora a respeito da fé, Vinícius. Eu sou cristão, você é cristão, somos cristãos, né? Eu acho que você é cristão, né? Pô? Continuo. Apesar do Pô. doutorado, continuo. E o que você vê como professor, tanto na realidade da formação básica, quanto na realidade da formação universitária, existe realmente essa crise de fé que algumas pessoas comentam e como ela se dá em alguns determinados casos, né? Vamos, vamos, Existe. vamos afunilar aqui no quesito do cristianismo primeiro, depois a gente pode passar para algumas outras dogmatizações, mas vamos partir no cristianismo. Existe sim. Curso de, assim, vamos falar por áreas, né? Curso de humanas.
vamos assim Uhum. dizer. São cursos muito violentos para a fé, né? Porque você trata a fé como coisa. Então, a galera da história, os cristãos são opressores, assim, entende? A filosofia trabalha essa dimensão da racionalização, a antropologia trabalha muito a questão dos simbolismos. Então, por exemplo, você começa a tratar o seu sagrado como coisa, aquilo que você amava, você adorava, etc. Você bota em cima de uma mesa, você começa a tratar como coisa, né? Você começa a destrinchar aquilo. Então, por exemplo, outro dia eu estava conversando com um acadêmico que ele estava dizendo assim, rapaz, eu, né, da área da teologia, ele estava falando para mim assim, pô, eu sempre acreditei na Bíblia, etc., e continuo acreditando, mas hoje não são todas as traduções que eu acredito. Porque você vai adquirindo conhecimento e maturidade, e aquilo vai te levantando uma série de interrogações para você buscar novas respostas, né? Mas você passa por determinadas crises, sim, sem sombra de dúvidas. É, a ciência, ela passa necessariamente pelo ceticismo, né? Então, por exemplo, assim, é lógico que a ciência também tem fases, como nós também temos fases, né? No século XIX, ao longo do século XX, concluiu-se assim que a saúde, o bem-estar humano era uma coisa meramente física. Então vamos tratar, o médico vai tratar, enfim. Hoje em dia já sabe-se sim, que a espiritualidade, que a dimensão da fé faz bem, né? Isso daí pode ajudar muitas pessoas, mas o conhecimento acadêmico, o conhecimento na universidade, ele te confronta com muitas verdades que você tem, assim, né? Na área das humanas, principalmente. Cada curso tem os seus desafios, assim, né? Às vezes você conversa com um médico, assim, ele encara o corpo humano meramente como essa dimensão de uma máquina, enfim, né? E aí a gente vê, assim, por exemplo, o evolucionismo que está presente na área da saúde, assim, que é diferente da narrativa bíblica. Isso levanta aí uma série de interrogações, assim, que muita gente resolve, mas muita gente perde a fé. Você acha que o relativismo tem muito a ver com isso? Relativismo Total, que muitas vezes as total. pessoas não conseguem explicar esse conceito teórico, né? Porque para mim isso é uma conceituação teórica básica e clara. Né? É uma teoria, é um levantamento, né? É uma possibilidade. Mas você acha que existe um certo endeusamento do relativismo em Total, relação à fé que até então era tida como algo empírico? total. O que é bom para mim não é bom para você. Do meu ponto de vista, frases. Do ponto de vista católico, do ponto de vista batista, do ponto de vista espírita, do ponto de vista presbiteriano, do ponto de vista dos islâmicos, entende? Assim, tudo cai nisso, cai nessa dimensão. Não E aí existe uma acaba questão existindo um objetiva. diálogo, né? Isso, assim, tudo é subjetivo, tudo é uma questão do ponto de vista. Entende? Assim, eu já vi gente, assim, em universidade, já vi gente defender o uso de cocaína, assim, que faz bem para aquela Triste, pessoa, né? assim, aquela pessoa quer, ela é livre, ela tem que ser livre para aquilo. É lógico que nós devemos trabalhar com essa dimensão da alteridade, né? A antropologia, Sim. ela trabalha com essa dimensão da alteridade, as ciências humanas também. Mas algumas pessoas, assim, nada é nada e tudo é tudo, né? Como o Tim Maia gostava de cantar, assim. É, você perde o senso de verdade, assim, você sabe, existe a verdade do pastor Timóteo, existe a verdade do Vinícius, existe a verdade do João, da Maria, mas não existe uma verdade. Tanto é que outro dia eu estava vendo uma palestra falando assim que existe a estátua da liberdade, mas não existe a estátua da verdade, por exemplo, né? Como diria, o que é a verdade, né? Assim, difícil conceituar o que é verdade. E na universidade, assim, a gente corre esse risco assim de você perder todas as suas verdades e entender que é só uma questão subjetiva, o E você acha relativismo. que os cristãos são os que mais sofrem nesse conceito de entrada na universidade? Para uma realidade brasileira, vamos colocar aí classe Acho média que- baixa. Eu Né? acho Vamos que tratar uma sofre. realidade.
Eu acho que, não sei se os cristãos são os que mais sofrem, né? Porque aí vou vale do relativismo, porque o sofrimento ele é subjetivo, né? Sim. Mas assim, se a pessoa tiver valores tradicionais, conservadores, cristãos, na universidade ela vai ter choque, ela vai se sentir, ela não vai ser popular, não. Assim, ela vai Sim. sentir Mas meio esse choque é prejudicada. somente pela questão do relativismo, Vinícius? Porque o que eu observo muitas vezes é pessoas que sofrem com a realidade da participação na comunidade de fé. Sim. Porque acaba se tornando, acaba se afastando um pouco, se tornando escasso tempo. Às vezes a pessoa não tem o costume de se deleitar no livro, na leitura, e acaba esmerando um pouco mais de tempo para isso e não consegue, às vezes, cumprir com outras responsabilidades dentro de uma comunidade de fé. E às vezes até mesmo, entrou na faculdade, é uma pessoa que está sendo mais instruída, né? E acaba Uhum. sofrendo com esse quesito. Existe essa realidade mesmo ou muitas pessoas acabam, sabe, teorizando mais isso em vez de praticando essa realidade? Eu conheço cristãos que permanecem ativos nas suas comunidades, permanecem atuantes, bem, entendem que a universidade é um ambiente de formação profissional, acadêmica, e não tem grandes transformações, não. Mas existem pessoas, porque a gente precisa entender que a crise é uma coisa muito importante para o desenvolvimento humano. Né? A gente Eu acha que a creio que crise é é uma coisa ruim, necessária. A crise, para o a crise é entendimento próprio, ela é necessária. necessária. Eu não sei como você entende isso no seu mundo acadêmico. Crise é uma coisa necessária, é importantíssima. Crise é fundamental, né? Outro dia eu participei de uma live aqui, de uma apresentação no grupo do doutorado lá da PUC, e aí o Rodrigo, meu orientador, né, ele fez muitos elogios, assim, pô, ó, gostei muito da apresentação do Vinícius, tá uma apresentação legal, uma apresentação madura, mas isso depois de, entrei em 2018, depois de 2 anos levando cacete. Depois de 2 anos de correção, depois de 2 anos, tá errado, você tem que amadurecer. 2 anos que eu desmontei muitos conceitos cristalizados, 2 anos que eu mudei muito a minha pesquisa, 2 anos de crise e ansiedade, me refazendo em muitas questões, aí eu ganhei um elogio. A crise é importante, ela é importante, Sim, né? sim, com certeza. E, então, assim, muitas pessoas elas entram também na universidade também e elas começam a se ver meio que peixe fora d'água no grupo de oração, na igreja, no grupo jovem, mas também não se sentem completas na universidade porque os valores de 50% mais um da juventude, né, da galera que movimenta na faculdade, não são valores conservadores cristãos, embora há uma pluralidade tão grande de cristãos, né, de correntes que muitas nem são mais conservadoras. Mas assim, a galera cristã mesmo, assim, ela não coaduna com os valores contemporâneos, assim. Ela tá em choque. Uma vez, um tempo atrás, estava vendo uma live sua que você falou assim que ser amigo de Deus é ter problema com o mundo. Você usou uma frase inspirado em, acho que Tiago, a carta de Tiago. Assim, se a pessoa for de um grupo mais conservador, na universidade ela vai dar uns choques lá. Uma piradinha. Sim, sim, sim. Existe uma conceituação da existência de trabalhos dentro do mundo universitário. Eu vou citar alguma situação. O que mais preocupa para muitas pessoas 2007 foi feita 2008, perdão, foi feita uma pesquisa da Live Research falando que 70% dos evangélicos jovens que entram no mundo universitário acabam saindo da igreja, por exemplo, né? Acabam se deslocando, acabam não se encontrando, ou mudando de comunidade de fé, ou mudando de discurso de fé. E existem algumas questões quanto a isso, como, por exemplo, não consegue se encaixar o discurso da comunidade, né? Porque existe a mudança.
eu creio que tudo é um processo. Até a sua vivência acadêmica, ela passa por um processo de transformação, passa por um processo que leva o ser a mudar também. E não só a cognição, mas o viver também, né? Muda. Uhum. Os seus gostos mudam, as suas realidades mudam. Existe também um quesito do apoio ao jovem na universidade. Como, por exemplo, para que isso não aconteça, existe uma massificação do apoio ao jovem na universidade. Vou usar um termo aqui, ABU, um exemplo, Aliança Bíblica Universitária. Eu não sei se tem aí em Itaperuna, né? Que Tem o trabalha esse formato. contexto. Tem o Tem formato, o não sei se é o formato. nome, mas tem o formato. Que trabalha esse contexto vamos dizer, um avivamento dentro do mundo universitário. Você entendeu a palavra avivamento que eu usei? Um Entendi. avivamento dentro do mundo universitário. Até que ponto, Vinícius, isso realmente evita a coisificação da realidade religiosa? Porque a realidade religiosa acaba se tornando mais uma realidade frente Sim, né? É só mais sim, uma. Aquilo era o mundo da pessoa, acaba se tornando uma célula do mundo da pessoa. sim. A que ponto isso chega a ajudar e a que ponto chega isso a atrapalhar dentro da necessidade da existência das crises? As igrejas, é o que acontece, assim, muitas Pode. igrejas atuam no intervalo, 20, 15 minutos, fazem grupinhos de oração, música, leitura da Bíblia, e aquilo, muitos jovens vão para lá, muitos jovens que ou são de formação cristã, ou não, mas tem uma série de... A nossa juventude, Timóteo, está muito machucada. Como professor de ensino médio, ensino até fundamental e universitário, eu vejo a nossa juventude está muito machucada por problemas afetivos, problemas pessoais, problemas familiares, desilusões, né? E muitas igrejas conseguem ali... Alô? Será que caiu aqui? Vinícius, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Deixa eu. Oi? Ah, tá, beleza, perdão. Deu uma Foi? travadinha aqui, mas pode falar. A nossa juventude está maltratada, né? E eu sei porque eu vejo assim dilemas de alunos, adolescentes, jovens assim, e muitas vezes a religião tem esse espaço nesse momento de dor, nessa lacuna da dor, né, de vazios, de crises. A gente na escola, às vezes a gente tem que monitorar adolescente para não cometer suicídio. A gente tem que prestar atenção no corpo de adolescente, no braço, entendeu? Na perna difícil, mas assim, no antebraço, para ver se não está cortado, enfim. Eles enfrentam problemas muito sérios. E então, assim, muitos grupos cristãos aproveitam, então, assim, alguns minutos que tem, entregam um panfleto, um convite, entende? Assim, faz um louvor naqueles 20 minutos do intervalo ali, 15 minutos, e pegam muitos jovens ali, sabe? Assim, e fala da espiritualidade cristã, e aquilo encanta também muitas pessoas também, e às vezes até fortalece quem, né, corrobora quem já está na comunidade cristã. Mas, assim, é natural que a pessoa passe 4, 5 anos na universidade e tenha uma outra perspectiva religiosa. Afinal de contas, a pessoa, você passa também 4, 5 anos e não mudar nada, né, não amadurecer nada, alguma coisa está errada, né? E é Lógico. natural que, tanto pela idade, a pessoa está entrando na fase adulta, como a pessoa está entrando numa formação, que a pessoa tenha uma nova visão da sua prática cristã. Assim, isso não é ruim. Assim. Eu lembro quando eu entrei na faculdade de História, minha avó tinha muito medo que eu virasse ateu. Assim, porque o historiador é ateu, né? Enfim, o filósofo é ateu. E, de fato, assim, é lógico que eu mudei a minha concepção do cristianismo, né? Eu vi que o cristianismo, em muitos aspectos, era muito pior do que aquilo que eu imaginava, em muitos outros aspectos, era muito melhor do que eu imaginava. Só que a nossa juventude,
acaba conhecendo um lado ruim, assim, sabe? Ah, os cristãos mataram tantos índios na América, entende? Assim, a Inquisição matou tantas pessoas. Mas não vê, por exemplo, que as igrejas, elas constroem hospitais, entende? Assim, a Igreja Metodista, por exemplo, aqui no Brasil, fez uma campanha, sabia disso, que sabia disso há pouco tempo. A merenda escolar aqui no Brasil é uma ideia da Igreja Metodista. Entende? Assim, então a igreja socorre muitas pessoas em muitos aspectos também. Não é que a pessoa tem que não criticar ou só criticar, mas é um discurso ponderado do que corresponde à realidade, né? Assim, que o cristianismo ele foi muito importante para a formação do Ocidente, para a criação das universidades, para desenvolvimento científico nos Estados Unidos, por exemplo, muitas igrejas, muitos cristãos, os batistas tinham muito hábito de financiar bibliotecas, por exemplo, entende? Então, assim, mas isso não é dito, isso não é dito. E as pessoas entram na universidade, às vezes ficam meio, não sei, desgostosos, assim. Será que isso se dá pela formação curricular dos cursos brasileiros? Olha, nós temos uma herança, que é uma herança do século XVIII, que é uma herança iluminista. No século XVIII, ficou uma coisa meio cult, assim, meio cool, né? Que a pessoa instruída, inteligente, estava necessariamente associada da igreja, do cristianismo. O cristianismo, a prática, as crenças, os dogmas, etc., a liturgia era uma coisa meio para o povo mais simples. Os letrados, né, por exemplo, tem uma frase muito legal de um matemático francês chamado Lamarck. Uma vez Napoleão perguntou para ele assim, ele falando da física dele, né, dos exercícios físicos, matemáticos, aí Napoleão perguntou, e onde que Deus entra na sua teoria? Ele falou assim, eu não tenho necessidade de tal hipótese. Sabe, assim, havia uma concepção do grande relojoeiro, assim, um Deus, assim, não é que os filósofos iluministas eram ateus, mas eles eram dissociados da religião, da instituição. E aí, havia essa ideia, assim, de que uma pessoa muito instruída, isso ficou, essa herança intelectual do século XVIII, ela permaneceu no Ocidente, e parece que está começando a ser desfeita, ou começou a ser desfeita há algum tempo. Eu conheço professores, enfim, mestres, doutores, né, que têm uma espiritualidade assim, uma espiritualidade às vezes cristã, às vezes alternativa em outras religiões, mas hoje sabe-se da importância da espiritualidade. Mas a gente ficou arraigado na sociedade ocidental por mais de 200 anos, né, por mais de 2 séculos, dessa Então isso acaba sendo concepção uma de... herança. Sem dúvidas, é uma herança da Europa iluminista, com certeza. Sim. E quando entrei na faculdade, eu entrei com 18 anos de idade, entrei novinho na primeira faculdade. Apesar de ser uma faculdade teológica, É um era uma perigo, né? faculdade. Hã? O que você falou? Eu disse que hoje eu vejo que a teologia é um perigo. Assim, é um curso muito bom, mas assim, a Bíblia, o cristianismo, etc., sendo muito complexo, às vezes é marapuca também. Com certeza, justamente isso que eu ia falar. E eu lidei com professores, doutores, pós-doutores, alguns livre-docentes, alguns internacionais, com visões extremamente diferentes umas das outras, né? Não tinham a mesma linha de raciocínio, muitos com a mesma formação, até mesmo na linha de pesquisa, mas com raciocínios outros, totalmente diferentes. E eles alguns acabaram se tornando como se ídolos para mim. E a visão que eles tinham, até mesmo da leitura da realidade, até mesmo da leitura da Bíblia, até mesmo da leitura da religião, me influenciaram muito naquele momento. Até eu conseguir desconstruir aquilo que eu tinha, para começar a construir, e estou num eterno processo de construção, né? Mas até começar a construir os meus próprios pensamentos através das minhas próprias crises, eu me espelhei demais nos meus professores. Até na minha metodologia, eu lembro que quando eu entrei no mestrado, eu entrei com um método de pensamento, né? O meu orientador era o Dr. Júlio Zabatiero, já entrei com ele sendo
né? E aí, no terceiro dia de aula, eu não sei se você lembra isso, ele chegou na sala de aula e falou assim, ó, estou indo embora. E eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? Né? E chegou um velhinho lá, Nelson Kilk, né? isso, aí chegou o doutor Nelson e com outro pensamento, com uma outra experiência, e eu tive que mudar a minha realidade de pensar, mudar a minha metodologia, até mesmo de escrita. Isso influenciou muito para mim, e até hoje influencia. Você, como professor, tem uma certa influência sobre os alunos também, até mesmo o seu modo de pensar a religião e pensar a importância dela. É, existem, um exemplo, essa pergunta vai ficar a seu critério, tá? Mas existe com certeza alguns alunos que sofrem crises de fé que entram em contato contigo ou não? Sim, sim. Esse negócio da fé no meio acadêmico, ela é muito delicada, dependendo do lugar que você está. Eu conheço pessoas, doutores, professores, doutores, homens, sabe, assim, adultos, maduros, enfim, que em hipótese alguma abre a sua religiosidade. Por conta da credibilidade. Se descobrir a religião daquela pessoa, vão colocar em crédito a pesquisa dele, por exemplo. Conheço casos assim. Conheço casos assim. Pessoas que eu sei que são religiosas, que nem sobre tortura eu e essas pessoas falam, que tem religião, enfim, para não colocar em crédito a pesquisa de determinadas pessoas. Sim. Tem alunos que conversam, sim, já tive alunos já, assim, a faculdade disponibiliza o nosso WhatsApp para contato, né? Engraçado que eu não sou procurado por pessoas que estudam comigo. Eu sou procurado por pessoas que já estudaram comigo. Que eu dou aula nos primeiros períodos, primeiro, segundo, terceiro período. Aí que estão passando por algumas transformações e às vezes entram novinhos na faculdade, enfim, ao longo da faculdade vão tendo problemas, aí entram em contato comigo, pelo WhatsApp, por exemplo. Gente que eu nem imaginei, assim, que um dia iria buscar uma fé cristã, busca alguns esclarecimentos, sabe? Assim, normalmente não são alunos. São pessoas que depois que já não são mais meus alunos, vêm fazer contato comigo nessa dimensão da religião. E sim, na faculdade isso acontece, sim, isso já aconteceu algumas vezes, já, sabe? Assim, acho que é importante, eu deixo claro assim que eu acredito em Deus, que isso faz parte da formação do indivíduo e algum tempo depois, normalmente quando não são mais meus alunos, fazem contato. Já passei por algumas situações assim, né, de pessoas que passaram por problemas sérios depois, assim, isso não é uma palavra, não me dá uma indicação de leitura, sabe, assim, isso daí eu vejo, eu acompanho, Existe, né, né? essa transformação também. Por exemplo, eu acompanho em rede social, né? Eu te confesso que eu estou um pouco enjoado do Facebook, assim. O Facebook, né? Tá maravilhoso, a gente está junto aqui. Eu tenho a minha. Não fala não, senão vai cair a transmissão, hein? Ah, tá. Tô brincando. Mas Tô brincando. por conta dessa polarização que o país vive, gente brigando, eu estava um pouco cansado disso. Aí, mas às vezes eu acompanho manifestações de alunos que eu já perdi contato também, que de um tempo vai colocando muita festa, chopada, cerveja, etc. Com o tempo começa um versículo, uma foto de uma Bíblia, um Você evento crê então que o amadurecimento temporal assim. leva a pessoa a mais se sensibilizar pela fé? Isso pode acontecer, isso acontece. A gente não pode generalizar, entende? A gente não pode generalizar. Mas Mas há uma maior tendência, acontece. vamos dizer assim. Mas, assim, nós estamos numa live cristã, a gente está falando de questões cristãs, evidentemente, mas com outras confissões de fé também que não são cristãs. Com outras confissões de fé também que não são cristãs, né?
eu percebo assim, eu tenho alguns alunos que professam Wicca, que é uma bruxaria, assim, uma bruxaria branca. Eu não sei a origem, enfim, mas eu percebo assim, as pessoas elas têm uma necessidade. É interessante isso. O ser humano ele tem uma necessidade do transcendental, né? De Deus, dos deuses, assim. Por exemplo, no período neolítico, quando o ser humano olhava o trovão, né, a chuva, o sol, ele cultuava isso, assim. Ele tem uma necessidade dessa dimensão transcendental. Tanto é que a figura do ateu, a figura social do ateu, era um fenômeno do século XVIII, do racionalismo no século XIX, né? Mas o ser humano, desde sempre, ele tendeu à religião, à busca, sabe? De algo superior a ele, né? Sim, isso é algo inerente. Tanto é que os europeus, quando, né, saíram da Europa, eles chegaram na África, nas Américas, na Oceania, na Ásia, eles encontraram fé. E lá eles, de diferentes maneiras, eles ou impuseram, ou catequizaram, enfim, algo que precisa ser discutido de lugar para lugar, mas implantaram o cristianismo. Mas havia um campo fértil de fé e de espiritualidade. Sim, com certeza, né? Mas eu vejo assim, alunos que me procuram depois, assim, porque vão amadurecendo. Quando a gente tem 18 anos, 19 anos, né? Os hormônios a mil, as festividades, as seduções da faculdade, etc., né, a potência do corpo físico, né, a pessoa normalmente ainda não passou por muitas dificuldades, ainda, normalmente a pessoa, Deus para quê? Assim, nem pensa, né? Mas, assim, alguns que vão passando por dificuldades, assim, vão se espiritualizando. Vinícius, eu quero fazer uma pergunta dupla. Eu não sei se você vai Pode conseguir pensar à respondê-la. vontade. E um questionário. Existe uma realidade do encontrar o diferente. Encontrar o O encontrar o diferente. diferente. Vou dar um exemplo para você. Existe uma pessoa que sempre teve o seu grupinho na escola básica, ou sempre foi simples, ou o seu grupo próximo à família, e quando ela entra num nível superior, no sentido do nível universitário, ela encontra discurso diferente do seu, diferente da sua Uhum, realidade, e acaba existindo um convívio com esse discurso. Eu vou dar um uhum, exemplo meu, né? Primeiro, na faculdade. Eu cheguei na faculdade, eu sou cristão batista, né, de confissão tradicional, pai pastor, uhum. né? E aí eu chego, entro na faculdade, tem assembleiano, tem ateu, tem católico, tem xamã, fazendo faculdade teológica, tem o xamã, tem aquele que é contrário ao xamã, que diz que o xamã perdeu seu espaço para pagelança, né, que é o pajé. E aí, de repente, você vai no mestrado, você encontra umbanda, você encontra candomblé, você encontra... E, só que diferente do ensino básico, onde teoricamente o discurso é mais voltado do professor para com o aluno, no ensino superior, existe uma maior permanência da presença do discurso do aluno também. E essa Sim. correlação, né, essa correlação do discurso diferente dos próprios métodos hermenêuticos vivenciais, e aí também o diferente, um exemplo, que você citou bastante isso, né? A chopada, a festinha, aquilo, a força física, do vigor físico para poder, né? A impiedância do ser humano, que também é um discurso diferente. Esse discurso acaba forçando a pessoa a amadurecer o seu conceito de fé, ou você observa que às vezes enfraquece o seu conceito de fé. Você conseguiu entender esse, Entendi, entendi. Bom, ciências humanas, né? Assim, dois e dois não são quatro, né? Tem uns jovens lá que amadurecem o seu conceito de fé. Tem uns jovens que não. Tem uns jovens que não, assim, que não.
que seguem a onda, né? Assim, Lembrando que o amadurecer aqui é tido a partir de uma base tradicional, né, Vinícius? sim, Amadurecer no sentido de rever e continuar questionando dentro do sistema. Porque, sim, às vezes, para o outro, amadurecer é deixar e viver uma nova realidade, né? Não sei se você consegue. sim. Perdão, essa interrupção só para. Não, pois é, assim, eu vejo na universidade, assim, algumas pessoas que dão tempo da questão da religião, assim, que eu acho que isso tem relação muito com a base que a pessoa teve, a dimensão, o que aquilo significa, né? Porque tem gente também que foi criada na igreja a vida inteira e está doido só para crescer, para parar de frequentar. Assim, não aguenta mais, né? Isso daí rola. Mas tem algumas pessoas que dão tempo, que buscam novas respostas, né? Que buscam novas abordagens, entende? E tem pessoas que, por exemplo, quando a pessoa entra assim, num curso de engenharia, aquilo não toca fé em nada, entende? Assim, é número, 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 né? Ah, o curso, os cursos, eles tendem a amadurecer muitas pessoas. As exatas, elas amadurecem, evidentemente, né? Mas elas confrontam menos essa dimensão da fé na instituição, porque não tem filosofia, não tem tanta problematização, tem uma questão da objetividade. É lógico que se for um curso de arquitetura, eu não sou arquiteto, né? Minha noiva é arquiteta, às vezes a gente conversa muito sobre arte, sobre arquitetura religiosa, como que é, a fé, a espiritualidade está expressa numa determinada tendência de um tempo, né? Então, os arquitetos, eles estudam, né? Isso. Mas outros cursos das exatas, não, são muito mais objetivos. Agora, eu acho que as leituras de humanas, as leituras filosóficas, assim, elas tendem, assim, a confrontar crenças estabelecidas, políticas, culturais e até religiosas, que a pessoa tem. Então, um jovem ele pode, acho até deve, passar por algumas crises, assim, alguns questionamentos, algumas dúvidas, né? Me lembro quando estava no ensino médio, eu fiz a pergunta assim, gente, será que tudo que me ensinaram é verdade? Será que Deus existe mesmo? Sim, isso para mim foi importante para buscar muitas respostas, né? Mas Eu e o lembro, contato do aluno? E o contato, um exemplo, eu sou aluno cristão, tradicional, e eu tenho contato com um aluno que vive o exemplo, o Ica, né? Que vive a realidade do Ica. E ele acaba se tornando um parceiro de sala, porque senta do meu lado, discute o mesmo assunto, né? Conversa com o professor, o mesmo assunto, mediante as diferentes realidades, entendeu? olha, Isso, assim, você já viu isso dentro da sala de aula gerar algum eu acho que os questionamento iguais eles se próprio? relacionam. Oi? Os iguais tendem a se relacionar. Os iguais, Eu eles. creio Esse negócio de nisso. os opostos se atraem, isso Você não é vê verdade, não. isso, perdão? Não? É, Porque, um não. exemplo, eu me relacionei muito com. Ah, eu não sei se você lembra, eu pedi até, Sim, nós fizemos questão de pedir, né, para um colega nosso nos levar em um terreiro para conhecer. Nós participamos de um processo do nascimento de um orixá, né, aquela coisa toda. Isso, no meu conceito, me atraiu. No meu conceito, me atraiu. Você, como professor, você não consegue ver muito isso dentro da universidade? Ou eu era eu curioso não vou falar demais como um mesmo? professor, eu vou falar como um antropólogo. A religião, ela é um reflexo da sua personalidade. Eu vejo isso. A religião ela é um reflexo da sua personalidade. Normalmente, quem pratica o Wicca tem, assim, aquilo é um reflexo de uma pessoa que tende a, deixa eu usar bem as palavras aqui. Normalmente, assim, uma pessoa que pratica Wicca não é uma pessoa conservadora.
porque se fosse uma pessoa conservadora, iria ter comportamentos mais convencionais. Os iguais, eles tendem a se atrair. Então, normalmente, uma pessoa que pratica o Wicca ou uma outra religiosidade alternativa não vai ser o melhor amigo, best friend, de uma pessoa, de um cristão tradicional. Porque aquela religião ela é um reflexo, ela é uma ponta do iceberg de uma série de elementos que constitui a visão de mundo daquele indivíduo que normalmente não combinam, não se identifica, não se comunica com uma pessoa que é muito conservadora, que é um cristão conservador. Não é assim, um cristão conservador pode ser amigo de alguém que frequenta a Wicca? Sim, pode. Eu tenho amigos ateus, por exemplo. São pessoas que têm um maior carinho, assim. Mas eu quero te dizer o seguinte, que normalmente os iguais tendem a se relacionar. Os iguais tendem a se relacionar. Uma coisa é amizade, é proximidade, é sair para o intervalo, voltar juntos, dar final de semana. Outra coisa é conviver. Outra coisa é a dimensão da convivência. Nós frequentamos, por exemplo, assim, nós fomos, né, ao terreiro de Candomblé, enfim, estivemos lá, mas nós somos como acadêmicos. Mas na dimensão pessoal, esse universo não fazia parte do nosso convívio pessoal. Assim, eu vejo isso. Lógico que se tratando de ser humano, você não pode falar isso nunca acontece. Mas estou falando de tendência, 50% mais um. 50% mais um. Você Entende? tá virando metodológico, hein, cara? Ó, Pois é. Mas é uma observação. É uma observação porque a religião é um reflexo da sua visão de mundo. Entende? Assim, ela é claro, reflexo, assim. Por exemplo, num mundo tão transgressor, tão alternativo, eu não sei se dimensões tão tradicionais se comunicam. Assim, por exemplo, uma pessoa que é muito conservadora, muito tradicional, não vai fazer tatuagem, tende a não fazer tatuagem. Eu conheço pastor que tem tatuagem, que fez tatuagem depois de pastor. Eu tenho um amigo padre que fez uma tatuagem assim, aqui assim, no peito, postando foto de sunga, etc., assim, com tatuagem, mas não é do clero conservador. Então, assim, assim, existem alguns elementos que são a expressão de coisas muito mais profundas do conjunto significativo daquela pessoa. mas você acha que é o universo universitário, até porque, um exemplo, o desenvolvimento cognitivo começa na observação. Sim. Isso é conceituação básica, né? Começa na observação. E o universo universitário não tende a desaprisionar o ser, desaprisionar o aluno que seja dessa realidade, desse seu Sim. universo e questionar pelo fato da observação de outrem? Sim, sim. Leituras, dúvidas, questionamentos. Eu sou muito mais conservador hoje do que eu fui na faculdade. Assim, a faculdade... Você já também está mais velhinho hoje, né? Sim, mas porque assim, a faculdade... Eu fui, ou melhor, deixa eu usar o termo. Eu pareço, aos 37 anos, eu pareço muito mais comigo. O Vinícius de 30, vamos supor assim, o Vinícius de 37, o Vinícius de 24, o Vinícius de 17. Eu, aos 37, pareço muito mais comigo aos 17 do que quando eu tinha 24 anos. Assim, porque a faculdade, ela, vamos assim dizer, uma expressão legal, né? Abriu a mente. Abriu a mente. E depois eu amadureci coisas assim que eu voltei atrás, né? Então, assim, eu vejo isso. A universidade, às vezes, ela abre a mente de algumas pessoas. Estou usando o termo abrir a mente no sentido de Me faz mudança de questionar comportamento, paradigmas. de quebrar paradigmas. Não estou falando que isso necessariamente é positivo ou negativo, mas é um termo comum, assim, né? A fulana abriu a mente em função de leituras, a filosofia abre a mente, né? Depois eu revi uma série de conceitos onde eu me tornei mais conservador, né? E retornei a questões da minha tenridade, da minha infância, da minha adolescência,
que eu abri mão quando eu estava na faculdade. Isso rola também, né? A pessoa entra para a faculdade, começa a ter novos amigos, novos comportamentos, frequentar novos ambientes, entende? Assim, faz novas leituras, levanta questionamentos, porquês, assim, do padrão estabelecido na sua casa, né? E, enfim, aí ela pode abrir mão daquele comportamento, que ele é mais conservador, e se enveredar por um ambiente mais Sim. alternativo, um outro caminho, ou não permanecer mais conservador. Eu me tornei uma pessoa mais conservadora depois, bem depois, assim. Quem me conheceu no mestrado pegou o meu início de uma visão mais conservadora, né? Hoje no doutorado eu sou mais conservador do que eu quando eu estava na faculdade, assim. Sim. Foi um começo de remeditar sobre a vida, né? Sim, 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 Afinal sim. de contas, o que é a vida? Como ela se apresenta para nós? Sim, Né? agora, E eu como eu como... ressignifico isso? Isso é importante. Agora, a A leitura última acadêmica, pergunta. Pode falar. a leitura acadêmica, ela pode nos formar muito também. Por exemplo, a minha leitura, como eu pesquiso conservadorismo religioso, me enveredei pelo conservadorismo religioso, aquilo se comunicou muito comigo em muitos aspectos também. Assim, no meu sentido pessoal, sabe? Assim, é lógico que eu vi coisas simplesmente, que coisa horrível, essas coisas do conservadorismo religioso, mas muita coisa ficou também, assim, para mim, porque eu peguei para minha espiritualidade, pro meu lado pessoal, sabe? Assim, isso daí também rola. Entendi. E hoje, você terminando o doutorado, indo para uma nova realidade, né? Indo lá para o Canadá, que eu creio que você vai, viu? Fica tranquilo. Ore, restauração. E aí, enfrentando uma nova realidade. Um exemplo, doutorado, outro país, casado. Isso muda também como nós fazemos as leituras que fazíamos antigamente. Você consegue entender? Eu não sei se. Um exemplo. Eu, Timóteo, acadêmico de teologia, enquanto acadêmico, eu lia um texto da teologia prática e tinha certas críticas a fazer desse texto. Um exemplo. Eu, Timóteo, mestre em ciências das religiões, com uma conceituação de análise do discurso, eu vou ler o mesmo texto, sendo pastor, que para mim, vivendo uma outra realidade, eu vou ler o mesmo texto através de um outro enfrentamento, através de um outro olhar. E Uhum. isso me. A crise é outra, né? O encontro Sim, com o texto é outro. Só que, muitas vezes, existe uma ressignificação da fé e, muitas vezes, a não ressignificação da pessoa em si, do viver cotidiano em si. E isso acaba trazendo uma crise muito séria. Isso eu já estou fazendo uma aplicação geral e um comentário, tá? Isso acaba trazendo uma crise muito séria de existência e trazendo conceitos de ansiedade, depressão e às vezes gera na cabeça da pessoa uma bola de neve que ela nem sabe quem é. Ela fica assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Para onde eu estou indo? E aí, quando ela chega, termina tudo o que tem que fazer, ela para e fala assim, poxa, eu não sei se hoje eu não consigo mais, né, fazer como eu fazia. Eu assisti uma série, é uma série que é muito popular na Netflix, é a série mais vista, né, do mundo. Eu assisto com a minha esposa a série Grey's Anatomy. Eu creio que você, pelo menos, já ouviu falar na Grey's Anatomy, né? E sim. tem uma médica lá que ela fala assim, poxa, eu já terminei, eu já terminei a cirurgia. Poxa, antigamente era tão emocionante, eu tinha uma visão. Hoje, depois de formada, eu nem lembro mais o que eu fiz automático. Existe esse conceito no mundo acadêmico, só que olhando de trás para frente, existe uma grande crise de vida
que a pessoa, quando sai do ensino básico, enfrenta quando entra no ensino superior. Tem como você tratar um pouquinho isso, Vinícius? A pré-entrada, essa mudança de vida, que, por exemplo, saiu do ensino básico, saiu do ensino médio, entrou no nível superior. Qual é? Meu Deus, quanta diferença vivencial. E isso acaba implicando para a fé. E aí a gente faz o arremate final. Pode ser? As implicações da fé? As implicações da realidade de vida, né? Porque até então o ensino básico é aquele meu mundinho. Quando eu entro, poxa, o meu mundo é outro. E é isso que implica na minha realidade de fé. Nós comentamos um pouco sobre isso no começo, mas eu queria só você fazer esse comentário para dar o arremate final. Bom, às vezes tem uma frase que diz assim, né? Tome cuidado com aquilo que você deseja, você pode conseguir. Né? Isso daí, né, essa frase. Outro dia eu ouvi essa frase do meu orientador, assim, né? Enfim, eu vejo que tem acadêmicos, assim, que às vezes o cara sonha muito, muito, muito estar numa faculdade, assim, deseja avidamente estar naquela faculdade. E ele entra, e aí ele bate lá assim, ele tem que dar conta daquilo. Isso às vezes tira aquele brilho, aquela coisa, aquela magia que a vida mais simples tem. A vida mais complexa, ela tira, parece que tira a magia das coisas. A vida mais complexa, ela tende a tirar isso, às vezes, do conhecimento, acesso de leitura. A faculdade, ela é maravilhosa, mas ela tem muitas exigências. E, às vezes, o cara, ele não sonhou com aquele massacre todo. Porque a faculdade, né, às vezes eu converso com a Carolina, minha noiva, ela fala para mim assim, que a faculdade de arquitetura era um massacre, assim, né? E a faculdade, em muitos cursos, ela é mesmo, assim, você tem uma série de leituras e aquilo te traz encantamento, conhecimento, mas aquele cotidiano também, ele desgastante, né? Ele pode te roubar, assim, energia, né? Assim, alguns brilhos, algumas ilusões. O conhecimento, ele nos tira muitas ilusões, né? E a vida acadêmica, ela pode tirar isso, pode tirar as ilusões da coisa, né? Ela, por exemplo, ela tende, assim, a gente tende a coisificar as coisas. Então, assim, eu tinha um amor, e o meu amor, assim, eu estou apaixonado, enfim. Aí a ciência, a neurociência vai explicando, não, aquilo é uma substância que o seu cérebro produz, entende? Assim, é destrinchar tudo. E, às vezes você, nessa perspectiva da fé, você tem Deus, você tem a sua crença, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, enfim. Às vezes um conhecimento acadêmico você vê, não, isso aqui é um compilado de livros, assim, que se reuniram e foram lá e escolheram os livros alguns séculos depois, capítulos e versículos. Aí você trata a religião, não, isso é uma necessidade que o ser humano tem, porque o ser humano não sabe lidar com a sua finitude. Então, assim, esse destrinchar as coisas em garfo e faca, né, das leituras, das teorias, isso pode tirar o barato das coisas. Isso pode tirar né, o barato das coisas. Outro dia eu estava conversando sábado eu estava conversando com um amigo meu, que é farmacêutico, a gente estava falando sobre o efeito de remédios indutores de dormir. Ele falou assim, rapaz, você sabe que eu, por ser farmacêutico, eu tomo um remédio X, enfim, que eu conheço toda a logística de funcionamento dele. Isso me faz tomar aquele remédio sabendo de toda aquela logística, assim, isso diminui a credibilidade que eu tenho que uma pessoa que não estudou farmácia dá a medicação. Assim, porque eu já conheço, eu sei que pode ter efeitos colaterais e que ele não é 100% seguro, e por conta do efeito placebo do meu conhecimento daquilo, o remédio não é tão eficiente em mim. Ele falando isso. Acaba virando psicossomático o negócio. Isso, exatamente. E assim, dependendo do caminho que você entrar na universidade, assim, se você quer destrinchar tudo, você acaba perdendo a magia da vida, inclusive da fé. Entendi. Quanto mais você conhece, mais você coisifica a situação. Assim, que ninguém nos ouça, mas a ignorância, ela também traz a sua felicidade. Ô, louco! Quanto menos eu conheço, mais eu torno inatingível, né, a possibilidade
E mais eu reverencio aquilo que eu não conheço, que eu não domino. Talvez Sim, seria. sim. Assim, eu saí da faculdade de História, eu saí sabendo muito história, um conhecimento absurdo. Assim, eu fui um dos maiores professores do Brasil, assim, um ser humano com um conhecimento absurdo. Fiz a graduação, pensei, eu tenho que ler, mas eu sei muito, mas eu preciso saber mais. No mestrado, eu falei, gente, quanta coisa legal. Eu sei muito, sou um bom aluno, mas sei muita coisa. Mas é como tem coisa espetacular que eu ainda não sei. Hoje, no doutorado, eu só sei que nada sei. Sou um analfabeto de pai e mãe, assim, porque eu vejo que o mundo do conhecimento ele é amplo demais, assim. E o meu conhecimento é muito pequeno diante do conhecimento produzido pela humanidade. Isso é muito angustiante, mas isso também estimula a ler, né? Assim, tem dia que eu pego e vou ler muito. Tem dia que eu não tenho ânimo, assim. Te confesso que eu estou nos dias meio desanimado de leitura, assim, né? Pensando de tanta coisa, assim. Mas eu falar, gente, estou um pouco desanimado. Porque a gente passa por essas Essas crises, esses nuances, altos e né? baixos, né? No mestrado a gente pensava muito sobre isso, assim, né? Nossa, tanta coisa para ler, para estudar. Como a gente viu crise, né, na época do mestrado, né? Passamos Eu por vivi crises. algumas, É, algumas. sim. Mas Vinícius, eu te agradeço de verdade, meu irmão. Que prazer falar contigo. Uma Tá? Nós alegria. já estamos terminando. Olha, de verdade mesmo. Agora, que dia mesmo vai ser seu casamento? Dia 8 de 8 de agosto? agosto, estamos com uma série de restrições, né? Por conta dessa situação da pandemia. Não sabemos quantos convidados teremos. Lógico, eu e a Carolina, nós convidamos pessoas que não são especiais, que são caras, né? Dentre eles você, evidentemente. Obrigado. Mas a gente está numa dúvida assim, de como será o formato. Assim, a gente não sabe se vai poder ter muitos convidados, por questões sanitárias. Assim. Mas a Com gente pede certeza. E de cuidado a com o sua próximo, oração né? pela Isso sua aí é. igreja. Amém. Nós sempre oramos por você, sempre orei por vocês. E fico muito feliz de saber que você está casando, viu? Obrigado. Eu vou fazer uma brincadeira assim, ó. Me dê sobrinhos. Espero, desejo. Ah, Vinícius. Já tá na Vinícius. agenda já. Ah, maravilha. Gente, eu conversei aqui com. Já vou profetizar com o doutor Vinícius. Ó, hein? Amém. Ele, mestre em Ciências das Religiões, está terminando agora também o doutorado em Religiões, Ciências das Religiões, pela PUC Minas e com cotutela pela Universidade de Laval, em Quebec, no Canadá. Não é isso? Sim. Vinícius, muito obrigado. Eu que Se agradeço. É uma você, alegria. se você quiser compartilhar esse vídeo, gente, compartilhe também. Eu creio que o papo foi assim, foi abrangente demais, ele não entrou em nenhuma especificidade para não ter problema de compartilhamento. Tem algum problema, Vinícius? Não, imagina. Nenhum. Imagina. Maravilha. Imagina, à Gente, vontade. beijão para todos, Deus abençoe. Eu não vou citar nomes porque eu vi que muita gente entrou e algumas pessoas comentaram. Deixe seu comentário, eu vou tentar responder todos agora na medida do possível. Vinicião, E eu e a Carolina pedimos as orações de vocês aí, para o trabalho dela, para o meu, para a situação do Canadá, para a realização do nosso casamento, para a gente dar sobrinhos, por favor, a gente pede orações. Por favor, a oração da igreja é amém. muito importante para a gente. Ó, uma alegria, viu? Deus te Vinicião, abençoe grandemente, ó. obrigado. Um Muito beijão aí bom para ter todo falado com mundo. vocês. Uma alegria. Tchau, tchau. Deixa eu concluir.